Fale conosco, Senhor, com o pastor Nilson Neto. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Pois é, a gente ouve constantemente aquela frase assim, servir e não ser visto. Será que está certo? Ou será que está errado essa frase? Dependendo do aspecto, a frase sim, ela está correta, e dependendo do aspecto, a frase está errada. Em que sentido? Bom, o Senhor Jesus, ele nos ensinou a servir. E claro que quando nós servimos, nós somos vistos. Por quê? De que maneira? Quando nós ajudamos alguém, nós como bons cristãos, nós devemos estar sempre atento à necessidade do próximo. Nem sempre a necessidade do próximo seria ocasionado pela falta de algo que ela esteja passando, ou a falta de alimento, ou a falta de finança, um problema financeiro. Não, nada disso. A questão de servir e estar disposto a servir também significa que nós devemos estarmos atentos a todas as pessoas à nossa volta, a nossos amigos, familiares e assim por diante, todas as pessoas que acabam nos cercando, e a gente tem que perceber ou tentar perceber. Quando a gente percebe algo diferente, a gente sempre pergunta, né? Você está bem? Está tudo bem? Tem certeza que está bem? Pois é. E eu tenho esse hábito com algumas pessoas que eu conheço, né? A gente sempre pergunta, está tudo bem? Como é que você está? Dormiu bem? São coisas simples, né? Mas tudo isso faz parte do serviço da mordomia cristão ou do serviço cristão. Todo bom cristão, ele deveria ter esse hábito na vida dele, teria que gerar hábito na vida dele, de ele estar sempre ciente e perguntando para o seu amigo, para o seu familiar, ou seja lá para quem for, tudo bem? Tudo está bem? Você precisa conversar. Às vezes o servir significa somente a pessoa ter com alguém com quem conversar, né? São coisas tão simples. Se nós formos ver, o Senhor Jesus, ele ensinou para nós as mais variadas formas de servir. Muitos acham que o servir de Cristo é somente na questão quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos. Não é. O servir do Senhor Jesus já veio muito antes disso. O servir, quando ele começou a servir, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, foi um servir. Porque Jesus, ele viu que ali havia necessidade do serviço dele. Então ele, de uma certa maneira, ele serviu. A mulher do fluxo de sangue, além dele servir a ela como medicina, como um médico para o estado físico em que ela se encontrava, a mulher estava totalmente amedrontada. Imagine, essa mulher, ela se encontrava num quadro de depressão que, olha, era incrível, inimaginável o quadro de depressão dessa mulher, do fluxo de sangue. Aí agora você para e pensa, Jesus, ele chega assim, quem é que me tocou? Imagina, a mulher, ela já estava toda deprimida, ela já estava toda amedrontada, por causa que existe uma situação ali que ela não poderia estar no meio daquele povo, porque pela lei de Moisés ela era considerada imunda e impura, e ela poderia até mesmo morrer apedrejada naquela época. Então você imagina a situação daquela mulher. E então, quando ela percebeu que ninguém se manifestou dizendo nada, ela se obrigou, né? Ela falou, fui eu. Imagina a situação dela, o medo que ela estava, o trauma que ela estava, né?
tudo o que ela passou para até conseguir chegar perto de Jesus. Jesus falou: não, calma, minha filha, fica tranquila. Eu tento imaginar Jesus conversando com ela. A Bíblia nos narra que os dois sentaram e foram conversar. Jesus, ele fez o segundo serviço para aquela mulher. Ele fez o trabalho de psicologia, ou seja, ele sentou e começou a ouvir a história daquela mulher. E imagine ela contando: olha, quando eu era criança, assim, 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 quando chegou o meu período, tal, 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 e até hoje, até o dia que eu encontrei o Senhor. Você está entendendo? Aí nós vemos logo do lado ali, tinha Jairo, que estava desesperado, esperando o serviço do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele demonstrou as mais variadas formas de nós servirmos ao reino de Deus. Muitos acham que servir o reino de Deus é subir em cima do altar e pá, encher o povo de palavra. Não, servir o reino de Deus é nós estarmos realmente dispostos a ouvir as pessoas, a ouvir o choro. Apóstolo Pedro, se eu não me engano, ele fala assim: ó, chorai com os que choram e ri com os que riem. Então, nós temos que estar ciente, porque assim como eu também tenho os meus dias tristes, os outros também têm. Assim como eu posso ter os meus dias alegres e felizes, os outros também têm. Mas independente, eu como um bom cristão e você como uma boa cristã ou um bom cristão, você tem que executar essa mesma função, servir a Deus, servirmos a Deus. Nós vemos o salmista falando, né? Servir ao Senhor com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria. Então, o serviço do reino de Deus, ele não é fardo para mim, ele não é fardo para nenhum de nós. E não é. Se você está servindo a Deus e para você o teu serviço ministerial está sendo fardo, freia, para, analise, pense, busque uma direção de Deus, porque você não está cumprindo o teu chamado. Porque o serviço pastoral, o servir a Deus, ele é prazeroso, ele não é fardo, ele é prazeroso. Você tem prazer, a pessoa tem prazer. Pode ter luta, não vou falar que eu não tenho minhas lutas, não sou hipócrita, não sou hipócrita para falar que eu tenho a minha vida maravilhosa. Eu não tenho a minha vida maravilhosa, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas adversidades, assim como qualquer outra pessoa. Mas eu não deixo e eu não permito que as minhas adversidades e as minhas dificuldades venham sufocar a presença de Deus na minha vida, porque muitas das vezes é justamente isso que acontece. As pessoas, elas estão tão sobrecarregadas que elas acabam deixando que as dificuldades sufocam a fé, a esperança e o amor, e é onde que muitas pessoas estão, perdão da palavra, se matando por causa da depressão. Essa é a palavra certa. Por que estão muitas pessoas se matando? Porque não tem alguém para ouvir, não tem alguém para conversar. Às vezes o familiar não conversa, os parentes estão mais longe que não sei o que, e assim por diante. Eu tenho alguns contatos que falam assim: graças a Deus, pastor, que eu te conheci. Não é para minha honra, não é para a glória minha, não, é para a glória de Deus. Mas eu tenho pessoas que eu tenho contato e falam assim: graças a Deus, pastor, que eu te conheci, porque hoje eu tenho com quem conversar. Todos os dias de manhã eu procuro mandar uma mensagem de bom dia ou alguma coisa, ou seja lá o que for. E algumas pessoas, várias e várias pessoas, elas se alegram simplesmente com um bom dia. Aí eu te pergunto: você recebeu um bom dia hoje? Eu já sei que já é de tarde. Então, boa tarde para você, boa noite, bom dia, independente do horário que você for assistir esse vídeo, independente, que o seu dia seja bom. Quando fala assim, bom dia, não quer dizer que é para de manhã ou de tarde ou de noite, não. É o dia, um bom dia. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Então, independente do que você possa estar passando, independente do que você possa estar enfrentando, tenha a certeza de que Deus sempre vai enviar alguém na tua vida para servir como deve ser servido. Alguém para te ouvir, alguém para te escutar, alguém para te abraçar nos momentos. Hoje nós estamos vivendo, né? Hoje o povo tem a desculpa, né?
Como diz em Eclesiastes, há tempo para abraçar e há tempo de deixar de se abraçar, há tempo de se ajuntar e há tempo de se afastar, e assim por diante, em Eclesiastes 3. E o pior de tudo, que os crentes preguiçosos, os ministros do evangelho preguiçosos, eles se baseiam justamente nisso. Porque agora nós não podemos abraçar, porque agora nós não podemos, não podemos visitar. Então usa 1001 desculpas. Já eram preguiçosos por natureza, e agora então eles acharam um motivo maior ainda para não fazer a obra de Deus. E é lamentável. E enquanto isso, nós vemos muitas ovelhas com o aprisco destruído, porque os seus pastores não estão apoiando, não estão fazendo o serviço que eles foram chamados para fazer. Então, você é meu irmão, você é minha irmã, creia, continue firme na fé. Deus, Ele te ama, Jesus Cristo, Ele te ama, e o Espírito Santo, Ele te ama, e eu amo vocês em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, por cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos fortalecido, Senhor, dia após dia, a enfrentarmos, Senhor, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, Senhor. Pai, cuida de cada um de nós, cuida deste ou dessa, Senhor, que está me ouvindo, cuida do seu coração, cuida da sua mente, ó Senhor, cuida dos seus sentimentos, ó Pai querido. Eu repreendo todo e qualquer sentimento de morte, ó Senhor, vontade de morrer, vontade de suicídio, seja repreendido, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro paz, alegria e gozo sobre este e sobre esta pessoa que está assistindo esse vídeo, pela presença e o poder do teu Santo Espírito. Amém. Graças a Deus. Amém. Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.